noite, irmãos. Boa noite a todos vocês que nos assistem neste domingo. Agradecemos mais uma vez você que está conectado conosco para este culto de adoração e louvor ao nome do nosso Senhor. Nós, em nome do Conselho da Igreja Evangélica Reformada aqui de Arapongas, saudamos a você que nos assiste, aos nossos amados irmãos da nossa igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja presente na vida de vocês em todos os momentos. Agradecemos pela semana que se findou, por essa que se inicia, pelo trabalho de cada um de nós, por trabalho que você executa em qualquer ramo. Agradecemos pela nossa construção que está a todo vapor, com a graça de Deus, as coisas estão caminhando. A obra está sendo construída, né? O templo nosso está sendo construído. E também continuamos as nossas orações em favor daqueles que perderam seus entes queridos. Tivemos uma semana com perdas, né? Infelizmente, pessoas próximas de nós. Então também que Deus console a todos os familiares enlutados. Continuamos orando ao Senhor em favor da pandemia, que se encerre essa pandemia no tempo de Deus e também sobre o poder dele. Queremos agradecer mais uma vez a você que tem nos acompanhado por todo esse período que estamos transmitindo nosso culto online, e também oramos a Deus para que em breve, muito em breve, sim, estaremos reunidos no templo fisicamente para juntos estarmos lá para louvar e bendizer ao Senhor, o nosso Deus. Que todos nós tenhamos um bom culto. Pastor Edê. Damos graças ao Senhor por estarmos reunidos mais esta noite. Nós aqui em casa, juntamente com os irmãos, você aí também na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, e onde você estiver, como disse também, você seja muito bem-vindo a este culto que nós fazemos em nome do Senhor Jesus, neste quarto domingo de Páscoa. E eu convido você então a fechar os seus olhos, a elevar uma oração silenciosa, uma oração particular, invocando a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, intercedendo a Deus também por este culto, intercedendo pelas nossas vidas, pelas suas vidas, e em especial por aquelas famílias tão próximas de nós, que estão enlutadas, que estão entristecidas e que ao mesmo tempo também são consoladas, animadas e confortadas pelo Espírito Santo de Deus. Oremos. Irmãos e irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor que fez o céu e a terra, e que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome deste Deus que eu vos saúdo, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou e para o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Amém. Vamos cantar, ou melhor, vamos fazer a leitura de Evangelho de João. Vamos fazer a leitura do Evangelho de João no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Lermos versículos 16 a 18 e depois 25 a 27. Evangelho de João,
capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 25. Tendo-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavras de Jesus ao nosso coração nesta noite. Não se turbe o vosso coração. Vamos invocar ao Senhor, cantando o hino 33 dos Salmos e Hinos. Vem tu, eterno Deus. Invocamos a Tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo, neste culto e em nossas vidas. Já te agradecemos, ó Pai, porque pela Tua palavra que falou ao nosso coração, traz o consolo e o conforto de acalmar também o nosso coração, diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, mas também, Senhor, diante de tantas vitórias, diante de tantas bênçãos derramadas do Teu trono de graça a cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos prestar este culto a Ti. Culto que fazemos em honra, louvor e glória ao nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que entregou a sua vida por nós e que enviou também o seu Espírito Santo para ensinar-nos,
para consolar-nos e, ó Deus, também para prosseguirmos firmes na missão de proclamar o Evangelho, de levar, Senhor Deus, esta palavra para que as pessoas conheçam a Jesus e o reconheçam como Senhor e como Salvador das suas almas. Ó Deus querido, abençoe a cada um de nós que estamos aqui, a cada um que também, ó Pai, está nos assistindo e participando deste culto. Visite cada um. Que o Senhor, que é onipresente e onisciente, se manifeste derramando graça, derramando alegria do Teu poder, alegria do Teu Espírito Santo, assim como nós reunidos aqui. Abençoe, Pai, toda a Tua igreja, que neste momento está reunida para exaltar, para glorificar o nome do Senhor, e se o faz, ó Pai, e só o faz, Senhor Deus, porque tem a plena certeza no seu coração de que Jesus Cristo está vivo, de que Ele ressuscitou e de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aceita a nossa oração, aceita o nosso culto, é o que nós te pedimos, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém, Senhor. Não se turbe o vosso coração e confesse também a Deus os seus pecados. E lá também no Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 14. Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 14, Jesus continua nos fazendo promessa maravilhosa do envio deste Consolador. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao 14. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas irá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Vamos cantar Quão bondoso amigo é Cristo. E no 329, no Inário da Igreja Evangélica Reformada, e 140 nos Salmos e Hinos. Seus pés a nossa
verdadeiro amigo, e disso prova nos mostrou, quando, para ver remido ao culpado, ele se encarnou. Ele derramou o seu precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo, alegria e vida no futuro nós já podemos alcançar pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar. O Espírito Santo Consolador é também aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é esse Espírito que também está presente aqui e aí e te convida também a fechar os seus olhos nesse instante e confessar a Deus os seus pecados. Para que nos eleve a Deus numa palavra de oração, de confissão nesta hora. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Te agradecemos pela vida que o Senhor concede a cada um de nós. E viemos, Senhor Deus, humildemente pedir perdão por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados. Somos humanos, somos falhos, Senhor Deus, mas a Tua misericórdia para conosco é infinita, ó Pai. Por isso confiamos em Ti e agradecemos mais uma vez por o Senhor nos perdoar, por o Senhor nos amar e por o Senhor proporcionar a cada um de nós a vida, ó Pai. Fica conosco no decorrer deste culto, no decorrer de toda essa semana, nos guardando, nos livrando de todos os males, de todos os perigos, ó Deus. Em nome do Teu Filho Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Nós agradecemos a Deus porque, como cantamos, Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue para as manchas do pecado nos lavar. E nós rendemos graças a Deus porque, como filhos e filhas perdoados e perdoadas, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse, capítulo 22, último capítulo da Bíblia, último capítulo do Novo Testamento, dos versículos 12 a 14. Apocalipse, capítulo 22, de 12 a 14. Nós lemos: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e que têm direito, então, à vida eterna. Mas ele diz antes: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E é isso que nós vamos cantar, louvar ao Senhor nesta hora também, com 2 cânticos.
Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Este cântico nos convida a exaltar esse Senhor, que é, sem dúvida, o nosso Senhor e Salvador. Ele é a cura, Ele é o poder sobre as nossas vidas. Senhor mais uma vez com outro cântico. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis a ouvir o meu clamor e o seu clamor também, né? Que seja assim, que você possa levantar a Deus a sua oração, a esse Deus de promessa, a esse Deus que te diz: não há o que temer. Sei que os teus olhos verdadeiros permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Senhor Deus, obrigado porque não temos e não precisamos temer, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é um Deus de aliança e em Jesus esta aliança foi firmada e tem sido fortalecida. De modo que temos certeza, ó Pai, de que o Senhor está conosco. E te pedimos que aceite, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração ao Teu santo e bendito nome nesta noite, que vem também alegrar e confortar o nosso coração, Senhor. Prepara-nos, ó Pai, para também ouvirmos a Tua palavra nesta hora. É a nossa oração, é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvamos ao Senhor, e é muito bom louvar ao Senhor, e eu agradeço por você estar também celebrando a Deus conosco nesta noite. Agradeço ao presbítero Rafael e a Leise, que também estão aqui hoje, isso é muito bom. E queremos também agradecer, é claro, a você, que também está conosco. Mais uma vez, a nossa gratidão em nome do conselho da nossa igreja a você. Se também você tiver o seu pedido de oração, se você tiver um motivo de gratidão a Deus, você pode também nos enviar, você pode compartilhar também este culto neste momento, e você pode também rever esses cultos todos que temos feito lá no YouTube. Você pode ir lá no endereço Igreja Evangélica Reformada de Arapongas, você pode se inscreva lá. Temos bastante, 128 irmãos, pessoas inscritas. Quanto mais pessoas inscritas, melhor também. Você pode se inscrever, você pode assistir os cultos, você pode também compartilhar esses cultos com outros irmãos e com outras pessoas. Faça isto, é muito gratificante também levar a palavra do Senhor, não só a vocês que estão aqui conosco, mas a outras pessoas que também necessitam da palavra do Senhor. Abra lá ainda a sua Bíblia comigo para meditarmos nesta noite, novamente no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. Leremos do versículo 1 ao versículo 7. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 7. Se você já achou, nós esperamos um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Esse texto, com toda certeza, é muito conhecido. E nós o usamos muitas vezes em momentos em que estamos celebrando a volta de um irmão para a casa do Pai. Mas esse texto é mais do que isto, porque essas palavras de Jesus, elas foram proferidas aqui no início do capítulo 14.
e foram preferidas em um momento em que os discípulos estavam muito apreensivos. Havia um pressentimento ruim que tinha tomado conta do coração dos discípulos após a revelação do próprio Jesus de que ele seria traído. Entretanto, todo esse clima, ele vem sendo construído desde o capítulo 12, quando da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém para a festa da Páscoa e, consequentemente, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição, e a igreja cristã ainda está no clima da Páscoa. Esse é o 4º domingo de Páscoa. Por isso, as palavras de Jesus, elas vêm exatamente confortar os seus discípulos. E essas palavras tiveram um valor muito especial naquele contexto e serve também em outras situações e circunstâncias posteriores e também se aplicam a cada um de nós. O texto em si nos fala de um momento em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos e então acontece essa conversa emocionante, encorajadora e consoladora também. E aí Jesus então ele orienta e deixa uma palavra de fé, uma palavra de paz, de consolo, de esperança e de orientação também aos discípulos. E essas palavras são hoje novamente ditas a cada um de nós, ditas também a você. E essa primeira palavra consoladora de Jesus é esta: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, que é o versículo 1. Após esses 3 anos de ministério, de convivência diária com seus discípulos e as discípulas também, Jesus novamente reforça e pede a todos eles que creiam em Deus, que creiam também nele, pois o momento crítico estava por vir. Mas no coração dos discípulos ainda haviam dúvidas. Tanto que em João capítulo 12, versículo 37, Jesus vai dizer assim: ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam neles. Nós nos lembramos de Pedro, que nega Jesus 3 vezes, depois de próprio Judas também. Por isso, esta frase, não perturbe ou não se turbe o vosso coração, significa para nós, parem de se sentir perturbados. Não se perturbem mais. Creiam. Apenas creiam em Deus. Apenas creiam em mim. Apenas creiam em Jesus e não se perturbem mais. Há alguns dias atrás eu disse que o ser humano, ele crê em tanta coisa. Nós cremos em tanta coisa. Cremos em nós mesmos, cremos na outra pessoa, cremos no progresso, cremos na sociedade, cremos no governo, cremos que a economia vai melhorar, cremos que as vacinas chegarão a todas as pessoas, cremos na ciência, cremos na medicina. E mesmo diante de todas essas crenças, e todas elas e muitas delas nos frustram, nos decepcionam, muitas delas falham. Mas é interessante que mesmo diante dessas decepções, dessas frustrações das nossas crenças humanas aqui, vamos dizer assim, somente em Deus, somente em Jesus Cristo, o ser humano acha que não pode crer. Ou seja, quando se refere a crer em Deus, quando se refere a crer em Jesus Cristo, a crer no seu Espírito Santo, a crer na sua palavra, as pessoas querem duvidar. As pessoas querem questionar, não podem aceitar, ou então eu preciso de uma comprovação de que realmente Deus existe, Jesus Cristo existe, de que Jesus Cristo ressuscitou e de que Ele enviou o seu Espírito Santo. Por isso, crer em Deus é crer em Jesus. Não é possível crer em Deus e crer em qualquer outro ser. Não é possível crer em qualquer outro objeto ou pessoa que não seja única e exclusivamente a pessoa de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo e tê-lo como Senhor e como Salvador das suas vidas.
O nosso catecismo de Heidelberg, na pergunta 29, pergunta: por que o Filho de Deus é chamado de Jesus, ou seja, Salvador? E responde: porque Ele nos salva, Ele nos livra de todos os pecados, e não se pode buscar ou encontrar salvação alguma junto a outrem. E na pergunta 34 do catecismo: mas por que você o chama de Senhor? Porque nós dizemos Senhor Jesus? Porque Ele nos resgatou de corpo e alma de todos os nossos pecados, nos livrou de todo o domínio do diabo, e não foi com ouro ou prata, mas com o seu precioso sangue, fazendo-nos assim sua propriedade. Pertencemos a Ele, somos dele. E como lemos no domingo passado, e se somos dele, ninguém nos arrebatará das mãos dele. Glória a Deus por isso. Teólogo von Naumann afirmou assim: o objeto próprio da fé é Jesus Cristo, revelado de Deus, que em seu nome realiza a salvação e que, unindo os crentes, os une a Deus e os salva. Hebreus vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, afirmou: a fé consiste em acreditarmos no que não vemos, e como recompensa veremos aquilo que cremos. São expressões maravilhosas. Abraham Kuyper, no seu livro O Espírito Santo, um teólogo reformado holandês, escreveu: a nossa fé repousa em Deus e na sua palavra, na sua promessa. João Calvino, grande reformador, um dos pais da reforma protestante, vai dizer: a fé que repousa na palavra de Deus permanece inabalável contra as investidas de Satanás. Por isso, irmãos e irmãs, em momentos de grande perturbação, de grandes incertezas, de luto como estamos experimentando, é sem sombra de dúvida o momento que também podemos experimentar a palavra de Deus dizendo assim: não se perturbe mais, creia em Deus, creia também em Jesus. A segunda palavra confortadora de Jesus aqui que lemos é: na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Muito recentemente nós celebramos também no calendário litúrgico da igreja a ascensão de Jesus. E você pode encontrar este culto e esta pregação ali no YouTube sob o título Ele Subiu ao Céu. E daí? E ali você vai ver exatamente a importância da ascensão de Jesus ao céu. Jesus fala de um lugar no céu. Ele fala de uma casa preparada por Deus para os seus filhos e filhas, para o seu povo passarem a eternidade. No Salmo 23, versículo 6, Davi vai dizer: e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para sempre. O apóstolo Paulo também fala desta casa extraordinária e diz assim: afirmou que quando a nossa casa terrestre se desfizer, teremos uma casa eterna. Nos céus, ele tinha certeza desta casa, desta habitação. Porque o seu Senhor Jesus Cristo é quem prometeu preparar-nos um lugar onde nós seremos recebidos. E como é confortante, como alivia o nosso coração saber que aquelas pessoas que porventura partiram, e nos últimos dias muitas pessoas queridas partiram, e nós podemos ter paz no nosso coração em saber que elas estão nesta morada que o Senhor preparou e disse que viria também para nos buscar. Há um texto de Hebreus maravilhoso, Hebreus 6, 19 a 20, que diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra no interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós,
feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus adentrou ao céu, não para si mesmo, mas para o seu povo, proclamando esta verdade redentora, esta verdade que prepara o nosso coração, prepara o coração dos seus eleitos para a eternidade. Wayne Grudem, no seu livro Teologia Sistemática, afirmou que o fato de que Jesus ascendeu ao céu e atingiu o alvo que lhe havia sido estabelecido, nos dá a grande segurança de que um dia nós também iremos para lá. A primeira palavra confortadora: não se turbe o vosso coração, credes em mim, crede também em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E a terceira e última palavra consoladora de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma pessoa pode alcançar um lugar de várias formas, mesmo sem saber o caminho. Em 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América, mas não sabia por que ela estava ali. Ele foi para o oeste do Oceano Atlântico com um objetivo em mente, entretanto ele chegou à América. Em 1500, e essa semana celebramos o aniversário do descobrimento do nosso Brasil, Pedro Álvares Cabral ele partiu com o objetivo de fazer comércio com a Índia e acabou atingindo o litoral desse novo continente que seria o Brasil. Mas, queridos, ninguém pode entrar no céu a menos que creia em Jesus Cristo e creia que Ele é o único Senhor e Salvador. Quem nega Cristo como Filho de Deus, o nega como Senhor, o nega como Salvador, não entrará no seu reino. Por isso é que ele diz que Ele é o caminho para fora do pecado e da culpa. Ele é o caminho para a glória, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ele é o nosso caminho para a destra de Deus, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nada falso, nada que seja inimigo de Deus ou que não seja verdadeiro será permitido nas muitas moradas da casa de Deus. Cristo não recebeu apenas vida após pagar pelos nossos pecados, Ele recebeu também o direito e o poder para nos dar a vida eterna. Por isso, também no nosso Catecismo de Heidelberg, na pergunta 58, que consolação lhe traz o artigo sobre a vida eterna? E ele responde que enquanto já agora em meu coração sinto o princípio da alegria eterna, após esta vida terei a perfeita bem-aventurança que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, para nela louvar a Deus eternamente. E podemos ter a certeza assim de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para a salvação. A verdade na qual há salvação para nós é que nós recebemos por meio de Cristo. Não é verdade. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade que todos os caminhos dão vida. Nós lemos em Provérbios, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho de morte. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não podemos enganar as pessoas dizendo que há outros caminhos, que há outros meios, outras pessoas, que há outros líderes, que há outros gurus, que há outras formas de levar-nos à casa do Pai. Não, só há um caminho mediante Jesus Cristo que pode sim nos levar. E Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Por fim, Jesus faz uma promessa, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para que onde eu estiver, estejais vós também. É esta convivência eterna com o Pai. Jesus é a maravilhosa companhia que teremos no céu. O céu é esse paraíso de Deus, um lugar especial, onde não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais perturbação. Neste lugar, e nas palavras de Jesus, há muitas moradas. E ali nós ficaremos com Jesus para todo sempre. Não é possível conhecer-se plenamente aqui na terra o que será lá no céu. A Bíblia procura descrever de algumas formas, mas mesmo a riqueza de detalhes dela não é suficiente para mostrarmos ou apontarmos ou descrever o que é o céu. O véu do tempo impede de ver aquilo que se passa lá, mas a Sagrada Escritura nos assegura haver lá uma bem-aventurança que ultrapassa as melhores figuras que ela mesma usa para descrevê-la. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. É a alegria da presença, da comunhão com Deus. É um lado maravilhoso desta promessa que Ele fez, que onde Ele estiver, Ele quer que nós também estejamos. Por isso Ele afirma, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu diria a vocês, mas eu vou preparar-vos um lugar. E tem mais, eu voltarei para buscar-vos. Essas palavras devem servir de consolo ao nosso coração, nesses momentos tão difíceis que nós estamos atravessando. Essas palavras foram ditas há mais de 2000 anos. E essas palavras fortalecem a nossa fé, o nosso coração, fortalecem a nossa esperança e a certeza do amor e do cuidado de Deus, o cuidado de Jesus por nós. E é por isso que Ele pronunciou essas palavras consoladoras ao meu e ao seu coração também nesse momento. E Ele está aqui, Ele está aí agora. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, não se perturbe mais. Por isso, creia em Deus, creia também em Jesus. Creia que na casa do Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, Ele teria nos dito. Mas não, Ele diz, eu vou preparar-vos um lugar. E Ele diz que para chegarmos a esse lugar, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, porque onde Ele estiver, Ele quer que os seus filhos, Ele quer que os seus eleitos estejam também com Ele. Nisso nós cremos, nisso nós confiamos, nisto nós descansamos e nisto nós também fazemos a nossa oração. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ainda cantar, é o hino também 126 dos Salmos e Hinos. Cristo muito breve do céu virá, pois prometeu e jamais faltará. Ó que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Hino 126, não se turbe o vosso coração, o Senhor voltará. E enquanto Ele não vem, os seus eleitos e os seus filhos também poderão estar na sua presença aqui e também no céu. Vamos cantar. Alegria e glória
essa certeza no nosso coração. Cristo não tarda a voltar. Que você possa ter também essa certeza no seu coração e descansar nas palavras dele. Não se turbe o vosso coração. Não se perturbe mais. Creia em Deus. Creia também em Jesus. A nossa gratidão a todos que estão nos assistindo nesta noite. São muitas pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs. Eu vou tomar um pouquinho de água para ler a todos. Muito rapidamente, Alessi, reverendo pastor Heber Braidotti, lá em Minas Gerais, a fofa Dona Thelma, também a Mara, a nossa irmã Maria Luísa, a Leda e o Luiz Lorenzi, a Leila Venegas, tio Beto, a Vera Scaff, tio DT, reverendo Joani Prestes lá em Tietê, também meu querido irmão pastor Henrique Camargo, tia Sônia, dona Lúcia Cubines, a Deise Lima, a Maria Machado do Neucino, o Johnny Dias, a Sandra Camargo Prado, a Isabela Bellini, a Aricélia, a Priscila Nascimento, a Adriana Gervásio, a Rita Vilarino, a Ieda Frenner, que Deus abençoe, Ieda, a avó Ruth, também com toda a família e as crianças, a Lilian Venegas, o Henrique Rossi, pastor Henrique, o Robson Alonso, a Kelly Cristina, a Sandra Comar, a minha mãe Irene, a Rosana Ortiz também em Marilândia, a Vovera Bellini, a Lilian Casarini, o Nelcino Machado, o Martinho Sanches, aqui o meu vizinho, Emanuele Santana, Gabriel Almeida, o Flávio Scaff, a Aparecida Glória, a Neide, a tia Neide, a Ivera Vaz, a Cristina dos Santos, a Ana Maria também e sua família em Nova Esperança, a professora Gisele Clock lá em Santa Catarina, pastor Paulo Bueno Camargo, Marisa Melo Pereira, Maria de Lourdes Gutierrez, esposa do pastor Edson também, e também a Lourdinha Gutierrez, Fábio Vec, abraço Fábio também, o seu Tony, a dona Selma, também a Silene e as crianças, a Tati Guima, o Leandro e a Joelma, meu querido também pastor Fernando Batista, José Luiz Miranda, pastor Edson Gutierrez, meu amigo Firme lá de Marília, a Meire Terra, o meu querido também irmão pastor Sérgio Constantino, Andréia Pereira, meu primo Sérgio Silveira, a Eva Terebetix, a dona Marli Ferro, a tia Lia, o Valdecir de Campos, pastor Luiz André Bruneto, Tânia Cardoso, meu cunhado Anísio, Elaine Bava, a Vobete também está assistindo, a Cleusa, dona Cleusa Souza, mãe do Rafa, a Débora Durão e Luiz Augusto Felipe, foram os que nós conseguimos aqui anotar. Muito obrigado a vocês mesmo, de coração. E orarmos. Também, tio Dedé pede oração pela família, agradece a Deus pelo emprego, a saúde. A avó Ruth pediu para nós orarmos sim por todas as famílias enlutadas, e temos muitas. Agradecemos também nós aqui pela saúde da Vobete, do Enzo, a minha saúde e a recuperação também de outras pessoas, irmãos que estão lutando contra o Covid. Dona Maria também pede oração por aqueles que estão sofrendo alguma dificuldade e a Maria, Maria Machado, pelas pessoas que estão trabalhando também na linha de frente, nos hospitais, nas clínicas, nos postinhos e atendendo nas UTIs também. Nossa gratidão. Obrigado a você mais uma vez por celebrar a Deus conosco. Que você possa compartilhar este culto, que você possa em algum momento também estar conosco aqui louvando ao Senhor. Muito obrigado mesmo de coração. Nós temos uma grande alegria em poder celebrar ao Senhor, cultuando o seu nome também. O Rodrigo Bellini, o Lucas, o Gustavo e a Fernanda, lá em Marilândia também estão nos assistindo, e também o Aparecido Moraes. Muito obrigado e vamos orar então
por esses motivos que foram aqui colocados e também pela semana que nós recebemos de Deus com alegria, com saúde. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor diz ao nosso coração: não se perturbe mais, meu filho, não se perturbe mais, minha filha. Crede em mim, crede em Deus. E esta promessa vem ao nosso coração nesta noite. Não só crer, mas também descansar e saber que o Senhor é quem está conosco em todos os momentos da nossa vida, nos sustentando, sendo um Deus providente, um Deus que salva. Nós te agradecemos, Pai, porque além de todas essas coisas, o Senhor faz promessas ainda maiores, de que na casa do Pai há muitas moradas, que Ele foi preparar lugar, e que se Ele for preparar, Ele virá assim nos buscar. E sabemos que o Senhor já buscou, Pai, muitos dos seus filhos, muitos já estão na glória, muitos já estão, Senhor Deus, assentados lá ao lado do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, especialmente pelas famílias que ontem e hoje perderam os seus entes queridos, que o Senhor os console e os conforte e que saibam que estão sim na presença de Jesus porque creram em Deus, porque creram em Jesus, porque Jesus era o seu Senhor e era o seu Salvador. Mas, ó Deus, ainda nós que estamos aqui também precisamos crer, entregar nossas vidas e saber que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida, e que não há outro caminho, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos que não o nome de Jesus. Colocamos, ó Pai, diante de Ti os pedidos de oração que mencionamos aqui. Pedimos-te por todos aqueles irmãos e irmãs que assistiram, que estiveram conosco nesta noite. Obrigado pela vida deles. Esteja com eles, com suas famílias, com o seu trabalho. Que o Senhor os livre, que o Senhor cuide, que o Senhor preserve e sustente estas vidas para o louvor da sua glória. Pedimos-te por esta semana que iniciamos, esteja conosco. A cada dia a Tua mão nos sustente, a cada dia o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, o Senhor nos anime na fé, na esperança e no amor. Aceite a nossa oração, que fazemos em nome deste Jesus, que nos diz: não se perturbe mais, não perturbe mais o seu coração. Creia, creia em Deus, creia também no Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É no nome dele que nós oramos agora e sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te proteger e abençoar. Que o Senhor esteja atrás de ti para te amparares quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja ao teu redor para te defender quando outros caírem sobre ti. E assim te abençoe e te guarde o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.